Oi, gente! Desculpe aí, tô atrasada, né? Mas vamos entrando, vamos chegando. Vamos nos encontrando, vamos nos ajustando aqui. Vai chegando. Vai dando um oi. Vivo. Deixa eu ver a luz, dá uma diminuída. Essa luz. Oi, oi, gente, vamos chegar, vamos entrando. A gente já tá ao vivo. Olá, seja bem-vinda, Wiane, que bom vê-la aqui. Vamos aguardando só mais um pouquinho, né? O pessoal vai chegando para a gente começar um bate-papo. Eliane, que bom tê-los aqui comigo, gente. Muito bom vê-las aqui mais uma vez. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante para a gente conversar, né, sobre o fortalecimento emocional e isso envolvido com a aprendizagem, por que é tão importante ser fortalecida as nossas emoções e as nossas habilidades emocionais. Nós vamos estar conversando sobre funções executivas. Quem é da área aí já ouviu muito falar nisso, né? Ouve sempre nessa expressão de funções executivas. Vamos aguardar só alguns minutos. Desculpe também, entrei um pouquinho atrasada, a conexão aqui teve falha, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. E é bom saber que vocês estão aqui. Muito bom. Isso fortalece a gente também na caminhada que às vezes parece tão solitária, né? E às vezes dá uma impressão de que a gente não está prosperando nas nossas ações, como se elas não fossem tão efetivas. Mas vamos lá. Aproveita aí, vamos compartilhando, vamos tentar mandar um direct. E aí vamos compartilhando, convidando mais pessoas. Falar sobre as funções executivas. Obrigada, Yane. Calma nada, nem sempre. A gente às vezes fica nervosa também. Ainda dá um friozinho na barriga. Oi, Ana, seja bem-vinda. Obrigada. É muito bom ter vocês aqui comigo. Mas vamos andando, né? Eu não disponho de muito tempo assim no Insta, ainda não, né? Não tô ainda podendo gastar mais do que uma hora. Ainda não, mas vou, né? Tô trabalhando para isso. Enfim. Obrigada, Ana. Feliz também de vê-la aqui. Muito mesmo. Eu tive alguns motivos que me trouxeram a fazer esse momento com vocês, né? Dois motivos assim que para mim
teve um peso muito importante. O primeiro deles foi justamente pela interação que eu percebi, que comecei a ter com os meus stories. Eu comecei a perceber que vocês gostavam e vocês participavam sempre que eu levava algum assunto de uma ordem subliminar, e isso, de uma certa forma, trazia engajamento, uma interação, gerava participação. E isso me alegrou muito. Eu percebi que estava tendo muitos feedbacks, muitas respostas, muitos comentários relacionados a isso. A outra questão é por estarmos no setembro, no mês de setembro, e nós estamos aí ainda nessa campanha a favor da vida, né? Apesar de, às vezes, parecer que a mídia fortalece mais a ideia da morte, mas nós estamos aqui. Oi, Matheus, que bom, olha, meu amado está aqui para me prestigiar também. Obrigada por estar aqui comigo. Então, assim, o Setembro Amarelo, a gente sabe que é uma campanha que a publicidade tem sido forte para fortalecer e trazer de volta a valorização da vida, né? Porque a gente tem visto aí os índices altíssimos do suicídio. Então, essa foi a outra questão que me fez motivar para estar aqui nesse momento, e eu senti essa necessidade. E as coisas que eu costumo compartilhar com vocês lá no meus stories são coisas que estão relacionadas muito à minha vivência. E tudo que eu vou tendo de aprendizado, eu gosto de compartilhar. E eu percebi que muito dessas minhas indagações, dos meus achismos, ainda que parecesse algo novo, talvez para uns não, mas para mim eram descobertas novas. Eu comecei a perceber que a ciência vinha explicando isso também. E foi muito legal quando... Pena que eu já tinha passado por algumas situações, né, onde gerou esse aprendizado e que me fez encontrar com todo esse conhecimento. Mas isso me dá força para direcionar outras pessoas, para levar isso para outras pessoas. Porque eu acho que aquilo que a aprendizagem, ela é transformadora. Se ela não for para transformar, de fato não é uma aprendizagem. Ela só é uma mera informação que você adquiriu e você armazenou. E eu acho que as nossas histórias de vida, elas são justamente... Não é por acaso, mas elas são justamente para que nós possamos afetar a vida do outro de uma forma positiva, levando aquilo que a gente tem de experiência. E se essa vivência, se essa aprendizagem, a gente tem o embasamento científico, ela é mais fortalecida e a gente acaba saindo do achismo e passa a ter esse embasamento científico para falar dessas dores, para falar desses momentos. Então, o suicídio, ele tem já algum tempo, né? O Emile Durkheim é um dos precursores no estudo do psiquismo, né? E tentando entender esse psiquismo voltado para essas questões, porque o que explica, o que justifica alguém tentar contra a sua própria vida, né? Isso já durante um bom tempo. E pesquisas recentes têm mostrado que o índice muito alto ainda na estatística de que a 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. Isso no mundo. Então, assim, é um índice ainda muito alto. E esse suicídio, ele vem acometendo vidas muito mais do que os acidentes de carro, que a gente vê tanto falar sobre acidentes automobilísticos, e mesmo assim o suicídio ainda pleiteia o ranking, onde a maioria das pessoas perdem sua vida. Então tem sido uma
vamos dizer, uma epidemia, né? Uma epidemia social. E alguns fatores elas vêm influenciando nisso. Eu sempre me questionava, até publiquei um vídeo esses dias, e baseando também em indagações minhas. Eu sempre fico me questionando, né? Por que que alguém tira a sua própria vida? Como isso funciona? Por que leva alguém a desistir de viver? Porque viver é bom mesmo com as dificuldades. Ana Jaira. Que bom, Ana Jaira. Acho que você é a primeira vez aqui, né? Seja bem-vinda, muito bom vê-la aqui, né? Nós vamos estar falando sobre fortalecimento emocional e nós vamos estar trabalhando aí funções executivas dentro disso. E a importância disso para a aprendizagem e para a nossa vida, né? Enfim, então, as estatísticas, o suicídio, ele tem acometido muitas vidas e essa é uma indagação que eu sempre tinha, mas por que as pessoas, o que leva alguém a fazer isso? E a gente, às vezes, assim, eu ficava, nossa, mas por quê? Até eu entender, ah, tá, que bom, Iane. Ai, que bom, seja bem-vinda aqui. É um prazer. Então, fiquem à vontade para comentar, para perguntar, porque é um bate-papo mesmo descontraído. Vou trazer algumas informações com base científica, mas a intenção aqui é ter uma linguagem mesmo mais informal, para que seja compreendida e, aos poucos, algumas dúvidas sejam tiradas e que haja essa troca, né, de informações, de colocações, de perguntas. Essa é a intenção desse momento. Enfim, aí se vê uma estatística tão alta onde pessoas têm tirado sua vida. E aí vem muitas questões. Muitas famílias hoje são marcadas pelo suicídio. A minha foi marcada. Não a minha família primária, mas a minha família a qual eu me agreguei, né, a família do meu esposo, em 2011. Então, 2011, a nossa família foi marcada pelo suicídio. E eu ficava muito sem entender isso, até eu me deparar com ela. Porque é algo que você só consegue sentir vivendo. É algo assustador, me trouxe muito medo, me trouxe muitas inquietações. E me trouxe algo também que foi a culpa. Eu me senti muito culpada. Era como se eu não tivesse feito, ou como se eu tivesse deixado de fazer algo. Eu poderia ter feito algo e eu não fiz. E fiquei muito pensando nisso, em relação também às minhas filhas. Como isso ia afetar a minha família, como isso afetou a minha vida. E afetou muito. Foi um momento que, para mim, foi muito difícil me manter forte para fortalecer, né, os meus parentes e acalentá-los e consolá-los naquele momento. Foi algo muito difícil, mas eu senti um pavor muito grande que eu não sei explicar. Mas eu acho que a consequência disso me fazia me sentir assustada. E aí, desde então, eu sempre ficava, mas como? O que é que aconteceu? Por quê? O que é que leva alguém a fazer isso? E aí eu comecei a perceber que depois que tudo isso passou, a família ainda tenta se reconstruir, né? Porque ficou uma marca ainda muito forte, emocionalmente desestruturada. A mãe, essa mãe que perdeu seu filho dessa forma tão prematura também, porque era ainda muito jovem quando ele fez isso. E assim a gente ficou sem entender o que faltou ali, onde a gente deixou de olhar, de cuidar. Mas até aí eu olhava por um olhar muito no conhecimento do achismo. E aí eu comecei a ver que, depois de um certo tempo, dentro da vivência da maternidade,
também, dentro do meu casamento, eu comecei a observar algumas coisas. Eu comecei a ver, observar o comportamento, a dinâmica da minha família, a forma como ela se comportava e, e eu via os reflexos. Sabe aquelas situações que às vezes a gente diz assim, a gente cresce falando assim, ah, eu nunca vou ser como a minha mãe. E aí, ou eu nunca vou ser como o meu pai. E aí, em um determinado momento, ai, seja bem-vindo, Joélio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, em algum momento você diz assim, eu não quero ser como a minha mãe, ou eu não quero ser como o meu pai. Eu vou crescer e não vou ser como eles. Só que aí, em algum momento da nossa vida, a gente se pega fazendo coisas assim como os nossos pais. A gente se vê fazendo ações. E eu me via, em alguns momentos, eu dizia muito, ah, não quero ser como a minha mãe. Eu não vou ser como a minha mãe. Só que aí, em alguns momentos, com as minhas filhas, eu me via com meu esposo, eu comecei a ver que eu tinha comportamentos muito parecidos com ela. Muito parecido. E comecei a observar o quanto o que eu fazia, como eu me comportava, como minhas filhas, como refletia nas minhas filhas. Então começou numa observação pessoal. Até então. E aí eu me lembro de um episódio que foi engraçado. Eu, depois que tive filho, né, eu era muito magra, mas aí o corpo da gente muda. A gente sabe que quando vai para a gestação não tem como esse corpo permanecer igual. Ele nunca mais será igual. E eu era muito magrinha, só que aí depois de uma gravidez gemelar, não sei se todos sabem, né, mas eu sou mãe de gêmeas. E aí depois disso, meu corpo, eu fiquei com uma barriga que eu não gostava, que me incomodava. Minha autoestima, que já não era muito boa, também ficou devastada com isso. Então foi somatizando o cuidado, né, a rotina cansativa de cuidar de 2 bebês, a falta de tempo para mim, eu não tinha tempo para cuidar de mim. E tudo isso foi somatizando. E eu fui ficando meio que deprimida, entristecida, não gostava mais do meu corpo como antes. E eu não conseguia mais conviver com aquele corpo. E eu ficava falando besteiras às vezes. E eu dizia, nossa, eu tô parecendo uma baleia. E eu ia pra frente do espelho e eu me depreciava com tudo isso. E aí um dia eu estava no mercado com as minhas filhas, e elas pequenininhas, assim, com uns 3 aninhos. E chegou uma senhora próxima a nós, e era uma senhora gordinha, gente. Imagine o vexame. E ela foi falar, olha, mamãe, a baleia ali. E eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu comecei, eram coisas que pareciam bobas, mas que eu comecei a perceber o quanto aquilo que eu fazia refletia nas atitudes delas. Então eu comecei a ver e comecei a entender que as nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas, ela está entremeada e ela vai influenciar na vida daqueles que estão à nossa volta. E se nós que somos adultos não começar a ter boas atitudes ou repensar aquilo que a gente faz para ter boas práticas, boas decisões, fazer escolhas mais assertivas, imagine nós como pais, se para nós como pessoa vai nos gerar consequências sérias, nós como pais, enquanto pais, isso vai influenciar muito na vida dos nossos filhos. Então, a aprendizagem dos nossos filhos, ela está entremeada à nossa. E eu não estou aqui tentando trazer para vocês uma receita de bolo. Eu só quero deixar claro a vocês, e a minha intenção é construir uma consciência diferente. É trazer a consciência de que a vida, as relações, elas são aprendidas. E aí foi quando a ciência começou a me ajudar nisso, porque eu comecei a ver que tudo na nossa vida é aprendizagem. E a minha aprendizagem, ela está muito permeada do outro.
E aí vem a ciência, que é a neurociência, que trouxe estudos assim muito recentes e vai explicando isso para você. Então, por isso que às vezes você se vê casada com alguém que se assemelha ao seu pai. Ou se, aí você olha assim e diz, nossa, mas tem muita coisa nele que parece com meu pai, né? Tem também, assim como o homem às vezes talvez observa para nós, as esposas como esposas, e diga, nossa, parece a minha mãe, nossa, você está parecendo a minha mãe. E aí a neurociência ela veio explicar para nós o porquê disso. Gente, é um estudo que não fiquem com raiva de mim com o que eu vou dizer aqui. É um estudo novo, né? É novo, novo. Ele, na verdade, começou a ser difundido em 1996. Foi um italiano, né, um pesquisador italiano, Risolati, Giacomo Risolati. Mas a intenção aqui nem é tanto embasar científico, mas eu quero mostrar para vocês como que isso acontece. E aí ele começou a fazer, partindo de estudos, né, laboratórios com macacos, ele começou a observar os comportamentos e percebia que um replicava o comportamento do outro. E aí, gente, depois disso tudo, vem também estudos novos, não só na neurociência, mas aí vem também a análise de comportamento, a análise comportamental, que também é um estudo que é complexo, ele também tem sido difundido mais recentemente. Começou com Ivan Pavlov, mas quem deu uma encorpada a todo o estudo e sequenciou, aperfeiçoando o estudo iniciado por Ivan Pavlov, foi o Skinner. E aí, quando eu comecei a ver essas duas ciências, eu comecei a entender muita coisa que acontecia no meu dia a dia, na minha convivência com o outro, na convivência comigo mesma. E quando esse estudo pelo Risolati, ele trouxe sobre o que a gente chama de neurônio espelho. São neurônios, são conexões neurais que ele vai fazer, ele vai reproduzir o comportamento. É onde nós fazemos a prática da imitação, né? A prática da imitação é feita pelos neurônio espelho. E aí, por que eu disse que às vezes a gente se vê junto com pessoas, casada com pessoas que parecem o pai da gente? Mas não, na verdade parece com a gente mesmo. E é isso que esse estudo do Risolati veio trazer sobre as células, sobre os neurônios espelhos. O neurônio espelho é ele que gera em nós a empatia pelo outro. Por exemplo, às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que a gente é passiva, é calma, mas na verdade, e aí a gente se vê junta com alguém que é extremamente agressivo, que é uma pessoa mais sanguínea, né, com comportamento sanguíneo, e às vezes a gente questiona, nossa, mas não tem nada a ver comigo. Mas não, eu me juntei àquela outra pessoa porque nela, o meu neurônio espelho reconhece nela algo que tem em mim. Então, por isso que às vezes nós temos as escolhas dos amigos, as escolhas do nosso como casal, né, como a esposa, o esposo, e são eles responsáveis por essa aprendizagem dos códigos sociais, de como a nossa vida socialmente é regida. Por isso que a gente aprende socialmente. Isso levando para uma pessoa típica, dentro de padrões neurotípicos, né? Dentro de padrões tidos como normais. As crianças neuroatípicas, como o autista, é justamente ela que é lesionada, é justamente esses neurônios que são lesionados e ele tem essa dificuldade da socialização. Então, através dessa dificuldade de imitar. Por isso que a gente, quando atende um autista, né, tá trabalhando com uma criança autista, a gente incentiva muito a imitação, porque nós aprendemos muito por imitação. E muito, como, aí nós temos também o comportamento reflexo, né, a pessoa boceja e você tá lá,
abrindo o bocão também, porque é um comportamento espelho, né? São os neurônios espelhos que são responsáveis por isso. E aí vem também a questão dentro disso tudo, nós temos as funções executivas. Por que eu falei das funções executivas tem a ver com o emocional? Porque dentro dessas funções executivas, que são funções que são habilidades que nós precisamos desenvolver para a nossa vida diária, para conviver com o outro, para a gente resolver problema, para a gente poder tomar decisões. Essa função executiva, ela envolve tudo isso em 3 habilidades, que nós temos aí como é que se diz? A flexibilidade cognitiva, nós temos também o controle inibitório e a memória de trabalho. Essas 3 habilidades, elas são desenvolvidas como funções executivas porque nós precisamos muito delas. E o controle inibitório, por exemplo, o controle inibitório é aquele que age inibindo os nossos impulsos. Por exemplo, chega alguém, um amigo, quer confidencializar alguma coisa para nós, quer compartilhar alguma coisa, está pensando, mas quer ouvir um conselho. E às vezes a gente, por impulsão, já está por aqui de tanto aconselhar, né? E aí, às vezes, por impulsão, a gente vai e diz a ele aquilo que a gente quer falar. Na lata, simples assim, diz tudo que está ali dentro. Sem nenhum filtro. Então, quando eu ajo por essa impulsividade, eu agi sem o controle. Eu não tive a ponderação de dizer, não, isso não é adequado, isso eu não deveria dizer, eu não deveria fazer. E geralmente as crianças, tanto autistas, como também crianças com TDAH, do tipo 3, que é o combinado, que tem a hiperatividade e a desatenção, elas geralmente são impulsivas. Elas agem sem nenhum filtro, ela fala na lata o que ela quer. Então, nós também, se a gente não tiver isso fortalecido, a gente tem essas ações. A gente acaba se vendo dentro de uma situação que vai gerar para nós conflito desnecessário, às vezes, justamente porque a gente não se policiou naquilo que a gente ia falar. Então, isso é o controle inibitório. Isso falando numa linguagem mais clara. Quando eu falo da flexibilidade cognitiva, a flexibilidade cognitiva, ela está na criatividade, no planejamento. Ela trabalha muito junto com esse controle inibitório. Na verdade, as 3, elas entremeiam, né? Elas estão muito envolvidas uma a outra. Elas funcionam meio que em encadeamento, né? Não tem como uma existir sem a outra. Então, a flexibilidade cognitiva é aquela onde vai nos possibilitar planejamento. Elas concedem a nós, nós começamos no nível básico para a gente chegar em habilidades mais elaboradas, em atividades mais elaboradas. Porque o planejamento, ele já é uma execução, né? Já é uma ação onde exige de nós temos que pensar bem, nós temos que estabelecer alguns limites, a gente tem que pensar trazendo estratégia do como eu vou fazer determinada coisa ou como eu vou resolver um conflito. Essa flexibilidade cognitiva é como se eu estivesse indo em direção a algum lugar, e aí o Waze, vamos supor, eu botei lá o Waze, né? Acionei o Waze para me dar a direção de onde eu vou. E aí, de repente, eu me perdi, ou não funcionou. Cheguei naquele caminho, mas não deu para ir adiante. Eu ia precisar mudar de rota. E aí, eu estou diante de um conflito, eu estou diante de uma situação difícil. Como que eu vou fazer? Então, na hora que eu me vejo diante daquele conflito, eu vou pensar em como eu vou fazer para resolver. Onde eu vou buscar estratégia para poder sair daquela situação e mudar de rota, buscar um outro caminho para eu chegar onde eu quero. E isso, a flexibilidade cognitiva, ela me permite fazer. Hoje a minha agenda não deu para fazer, o meu dia hoje ficou totalmente fora da minha agenda. Porque às vezes a gente se programa tanto dentro de uma rotina e depois nós
percebemos que não deu para a gente controlar e por algum evento atípico do nosso dia a dia, a gente saiu daquilo, não deu para concluir o que a gente estava por fazer. E a memória de trabalho, que a memória de trabalho, gente, é uma das memórias que nós temos, que fica aqui na parte frontal, né, do cérebro, a parte pré-frontal, que a gente chama também de neocórtex, é o novo cérebro. E essa parte do nosso cérebro, ela é responsável por armazenamento de informações recentes. É como se ele fosse um imã. E aí, de repente, alguém apresenta uma informação nova para mim. E essa informação, ela fica ali por um tempo, ela busca na minha memória remota, que está em todo o córtex cerebral, na parte mais de trás do cérebro. E à medida que ela vai buscar informações lá para tentar linkar informação nova, para saber como ela vai usar. E aí ela vai elaborando aquela informação. E essa informação que parecia nova, ela vai ficando ali e pela repetição, o cérebro entende que essa informação ela é preciosa. E aí ela guarda aquela informação como se fosse um arquivo e limpa toda a estrutura para receber novo conteúdo, nova informação. E é assim que vai se processando as informações dentro do cérebro, né? E aí vai ficando na nossa, vamos dizer, no nosso arquivo remoto, que são as nossas memórias remotas, são aquelas memórias mais antigas, né? E essa memória de trabalho, ela tem que estar funcionando adequadamente para que todas essas outras habilidades elas sejam trabalhadas, elas sejam desenvolvidas. E aí, talvez você está perguntando, e o que tem a ver tudo isso com suicídios, com comportamento? O comportamento, nós temos quando o Pavlov descobriu, né, começou com os primeiros estudos sobre a análise do comportamento, era ainda um estudo mais superficial. E aí Skinner veio, era muito simplório, e Skinner veio e começou a descobrir que as emoções também são comportamentos. E aí é onde entra a chave de grandes situações de conflitos que nós nos vemos com os nossos filhos ou com amigos. Porque nós aprendemos com os nossos pais. E isso é muito sério. Por isso que eu falo muito de uma parentalidade consciente, de como eu vou maternar, de como eu vou paternar. E eu falo isso porque eu comecei a perceber que realmente é aprendido, que não é instintivo. Quando as minhas filhas nasceram, eu tinha muita preocupação como que eu ia amamentar. A amamentação gerou em mim muita angústia, eu fiquei muitas noites sem conseguir dormir por conta dela. E eu ficava me perguntando como eu ia conseguir amamentar. Eu não sabia de fato o que fazer nem como fazer. Uma delas, que já nasceu prematura de peso, foi perdendo peso ainda mais, porque ela vinha para o peito, eu achava que ela mamava e ela não mamava. E daí eu tive que passar um tempo fazendo um acompanhamento dentro do banco de leite, dentro de um hospital, e elas me acompanharam por mais ou menos 1 ano e meio, ou 1 mês e meio, né? E tudo começou a mudar. Minha filha começou a ser amamentada, eu tinha bastante leite e ocorreu tudo bem. E aí as pessoas perguntavam assim, mas e aí, como é? E eu dizia, não, é instintivo. Elas vieram para o meu colo e criar filhos, ter filho, amamentar, cuidar de um bebê é muito instintivo. Mas não é, gente. Não é. E aí foi aí que eu percebi que eu tinha sido ensinada. Eu aprendi várias formas de amamentá-las, porque os gêmeos você não amamenta um por vez, você amamenta os dois simultaneamente. E aí eles foram me ensinando como eu poderia fazer, qual a melhor posição, que posição, e eu fui descobrindo qual posição era melhor para amamentar. E aí os nossos comportamentos, eles são copiados, como eu acabei falando
de falar sobre o estudo dos neurônios espelhos. É assim que a gente aprende com os nossos pais. E aí, por que falar de suicídio de fortalecimento? Porque se o meu comportamento emocional, eu quanto mãe, eu tenho que pensar muito em como eu estou. A primeira coisa é me conhecendo, como eu estou emocionalmente. Porque muitas das nossas atitudes, às vezes, está muito voltada para um momento de cansaço. Educar filhos não é fácil. Cuidar de filhos, a comida, a casa, a roupa para vestir, isso é fácil. O difícil é você nutrir o seu filho emocionalmente. E eu sei que tem algumas mães aqui presentes e elas vão entender isso, que não é fácil. E muitas vezes não é muito fácil, principalmente para a mãe, porque às vezes o pai se vê tão meio assim, eu não vou dar conta, e deixa muito com a mãe, que às vezes a gente tem a impressão de que filho só tem mãe, é mãe o dia inteiro para tudo, né? E aí a gente fica às vezes cansada. Imagine uma mãe solo, que tem que ser o pai, que tem que ser a mãe. Seja bem-vinda, Gi, terapeuta. Que bom que você está aqui, saudade de você. Então, assim, imagine uma mãe solo, que tem que ser o pai, que tem que ser a mãe dessa criança. Então, ela tem que cuidar de todas essas demandas. É cansativo. Porque educar um filho, eu tenho que estabelecer limites. Eu tenho que criar rotinas que muitas vezes para eles não é algo gostoso de ser feito, não é prazeroso, mas eu tenho que cobrar, eu tenho que colocar limites, eu tenho que determinar tempo para estar à frente da TV, eu tenho que determinar o tempo para ele estar no uso do tablet, principalmente agora que a gente está em época de pandemia, dentro de casa, e acaba ficando muito tempo, né, na frente do tablet. E a gente sabe também que isso não é saudável. E muitas vezes o pai chega e não quer colocar ali, não quer criar um atrito com o filho, para não ser desconfortável, porque ir lá e conversar com esse filho ou simplesmente brigar com esse filho. Então, se as nossas emoções não estão bem, a gente pode estar negligenciando nossos filhos ou também a nós mesmos. Porque quando nós não estamos bem emocionalmente, foi outra percepção que era também dentro de um machismo, e eu via o ambiente físico, gente, ele fica totalmente desordenado, totalmente desorganizado. E esse ambiente físico é o reflexo do que está aqui dentro de mim. As pessoas com as quais eu estou me juntando é reflexo de quem eu sou ou de como eu estou. A vida financeira está desorganizada porque eu também emocionalmente estou desajustada. Então, eu preciso muito estar bem na minha saúde emocional para que os meus filhos tenham comportamento emocional mais assertivo. Não é buscar a perfeição, nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós precisamos ter a consciência de que o que eu faço, o meu filho está vendo e ele vai copiar. O meu filho vai me copiar desde a relação que eu estou tendo. Oi, Elda, que bom que você está aqui, querida. Seja bem-vinda. E então, assim, o meu comportamento como casal, quando o meu filho se casar, provavelmente ele vai ter o tratamento que ele vai dar para a esposa dele vai ser como o pai deu para a mãe. Assim como a filha também, assim como a menina também vai reproduzir o comportamento da mãe. Então, nós temos que ter isso em mente. Porque se eu sei disso, eu vou ter um controle inibitório, eu vou trabalhar nisso. E como que eu posso trabalhar? Treinando, evitando dizer, falar coisas intempestivamente, sem freio, sem parar para pensar. Ver se aquilo que eu estou fazendo, se eu estou deixando de cobrar do meu filho, ou como eu estou tratando, se eu estou numa linguagem agressiva, se a minha comunicação, como que ela está? Ela é uma comunicação bacana? Eu estou cobrando do meu filho aquilo que eu deveria? Eu estou tratando a minha esposa ou o meu esposo como eu deveria tratar? E muitas vezes a gente faz
no impulso, na raiva do momento e nós não percebemos, né, que estamos fazendo aquilo. E culturalmente, gente, eu observava também que nós não fomos ensinados, a nossa geração não foi ensinada a olhar para o casamento e da relação como algo, tendo esse olhar de aprendizagem, de que os nossos filhos aprendem com a gente, de com quem eu vou estar casada. É uma pessoa que condiz que é bom para que eu esteja, aquele relacionamento é bom, vai ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe. Então, esse olhar para as questões sociais, ou para as questões emocionais, elas têm sido faladas há pouco tempo, dentro de uma abordagem mais humanizada. Mas não deveria ser de pouco tempo, né? A gente tem que incutir isso, sabendo não que é uma receita, como eu falei, não é uma receita para fazer um bolo e sair perfeito, mas para a gente ter essas percepções, ter esse cuidado, ter esse zelo. E a gente pode fortalecer boas emoções. A primeira coisa que eu entendi dentro do casamento, na prática da maternidade e na minha relação parental com sogro, com sogra, né, cunhados, eu comecei a perceber que eu precisava estar bem. Que se eu estivesse bem, os que estavam à minha volta, eles provavelmente ficariam também. E aí eu comecei a ter essa percepção e eu tinha essa indagação ainda criança. Eu me lembro que eu tinha uma amiga e ela perdeu a mãe dela muito jovem. E era uma família muito alegre, a gente cresceu juntas, nós éramos vizinhas. E era uma família grande, ela tinha muitos irmãos, era uma mãe alegre, um pai também. E era uma família assim, era uma casa onde você ia e você gostava do ambiente, porque era um ambiente alegre, agradável, a gente brincava muito no quintal. E era sempre uma festa. Eu gostava muito de ir na casa dela. Até que a mãe dela faleceu. Eles eram adultos, ela era uma jovem adulta, mas eu comecei a olhar e observar para aquela família o impacto da morte da mãe naquela família. E aí eu comecei a ver que aquela família, ela ficou totalmente desestruturada. O pai não tinha mais a companheira, procurou outra pessoa, os filhos não gostaram, depois os filhos se separaram, vieram muitos atritos, muitos conflitos entre eles, e aquilo me gerou uma tristeza, eu fiquei observando, e aquilo me mexia comigo. Quando eu tive as minhas filhas, dentro do meu casamento eu comecei a observar que quando eu não ficava bem, a minha casa desandava. E é por isso que em Provérbios está escrito, né, lá na palavra, na Bíblia, talvez vocês não estou falando de religião, mas estou falando de um princípio bíblico. Lá em Provérbios, que é um livro que eu gosto muito, ele fala que a mulher é mais preciosa do que um rubi, né? E que a mulher virtuosa, ela edifica a casa dela. E realmente, gente, e como nós edificamos isso? Na prática das nossas emoções, é o nosso comportamento emocional. O meu marido, às vezes, pode até ser duro, pode até ser uma pessoa difícil de lidar, mas eu tenho que ter um pouco mais de mansidão, eu consigo ter todo um malabarismo dentro da minha casa, controlar os pratos, lógico que é cansativo, mas aí eu consigo trazer um equilíbrio, uma harmonia e as coisas conseguem andar. Então, por isso, a primeira coisa é olhar para a gente, se a gente está bem. E como eu posso estar bem comigo mesmo? Algo que se fala muito sobre o autocuidado. Se eu tenho, se eu faço, eu tiro um momento para mim, para cuidar de mim, para fazer coisas que eu gosto. Eu faço esporte, eu faço uma caminhada, ou vou para a academia se for o que eu gosto de fazer. Fazer algo por mim. Ter um momento para estar com as minhas amigas, porque estar com um amigo e conversar com ele, cientificamente é comprovado que isso traz um bem
muito grande, traz um bem-estar para nós. Então, se eu estou bem, eu preciso disso. Eu, como mãe, sendo tanto mãe de uma criança dentro de um padrão normal, eu preciso de uma rede de apoio. Assim como a mãe atípica, uma mãe de autista, por exemplo, de uma criança sindrômica, ela precisa ainda mais, porque ela também precisa ser cuidada. Então, tem que ter uma forma ou uma estratégia, encontrar dentro de casa com os parentes ou com alguém que te assiste, uma babá ou uma secretária, enfim, alguém que esteja com você para te dar esse apoio para você poder ter um momento seu. Porque se você também adoecer, porque às vezes a gente tem a ideia de que se eu cuido de mim, eu estou sendo egoísta. Não. E é bíblico também. Porque ele diz que nós temos que amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então, primeiro amor somos nós conosco mesmo. Depois que eu me amo, eu consigo amar quem está em volta. Outra coisa, eu não dou ao outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu busco, eu não tenho uma comunicação que tá legal, eu tenho uma comunicação, que essa comunicação, ela é falha, ela é agressiva, ela gera conflito. Eu não tenho uma habilidade na comunicação, eu sou inábil nisso. Então, se eu reconheço a minha inabilidade, eu posso melhorar, eu posso ir treinando, eu posso procurar estratégias, eu posso buscar ter o autocontrole dessa minha emoção antes de agir, antes de fazer as coisas. Eu não tenho, minha vida financeira está bagunçada, então eu preciso buscar a solução para que eu também consigo me organizar, me controlar mais na compra, que as promoções não sejam atrativas, que eu acaba chegando e comprando e gastando como se não tivesse a conta para chegar, mas a conta vai chegar. Então assim a gente se comporta dentro de todos os espaços sociais. Então se a gente não fosse policiando nisso, a gente só vai replicando, os nossos filhos vão replicar o mau comportamento. Então, por isso a gente precisa fortalecer as boas emoções. O que tá bom, fortaleça. O que não está, e eu percebo que eu tenho a inabilidade, eu vou melhorar. E aí entra a questão do suicídio, porque o que acontece? O suicida, ele não tirou a vida dele porque ele queria acabar com a vida. Ele queria acabar com a dor. E a dor é algo que ela pode acabar com a nossa vida e ela pode não só paralisar, mas como de fato tem pessoas que não dão conta, não sabe, é uma dor tão tamanha que não sabe como. O autocontrole, verdade, Elda. O autocontrole. Então, quando eu consigo ter essa função, do controle inibitório, esse que é onde está esse autocontrole, eu vou fazer o quê? Eu posso pensar que eu não dou conta dessa dor, mas eu vou buscar ajuda para trabalhar comigo, desenvolver esse autocontrole e trabalhar e fortalecer esse autocuidado, esse autocontrole, para que as minhas atitudes, para que eu dê conta disso aqui que eu não estou conseguindo. E aí também, gente, vem uma questão, lidar com frustração. Porque que a maioria dos nossos adolescentes, muitos adolescentes, gente, o índice do suicídio é com crianças a partir de 9 anos de idade. É muito precoce. E aí vem questões, nós temos os fatores, nós também não podemos descartar os fatores bióticos, que são justamente os que estão os fatores do organismo, a ontogenia, a parte biológica desse indivíduo. Mas, por quê? Porque a maioria também, outra coisa que o estudo traz, é que a maioria dessas pessoas, elas têm a saúde mental delas não é muito boa, né? Mas aí vem também os fatores abióticos, que é justamente essas emoções que a gente não fortalece, que a gente não se preocupa em aprender. A gente aprende mais, se preocupa em estar trabalhando o cognitivo o tempo todo. E aí o que acontece? O nosso cognitivo e o cognitivo das crianças já estão tão estimulados, porque as informações hoje elas são praticamente instantâneas.
E aí o que acontece? O cognitivo está indo, mas a parte emocional não alcança. A criança não consegue, não está sendo estimulada emocionalmente, ela não está sendo ensinada por nós a lidar com as emoções. E aí nós temos acontecimentos neurais que nós chamamos de podas neurais. Nós temos ela em dois momentos importantes. Ela acontece a vida toda, mas existem dois momentos importantes, que é a primeira infância, de 1 ano aos 3, e na adolescência, de 10 aos 14 anos de idade. Essa poda neural, ela é como se fosse uma seleção, ela é um processo neural, onde ela vai selecionar aquilo que ela não utiliza, aquilo que não foi trabalhado, aquilo que não foi fortalecido, ele vai sendo esquecido. É como se ele apertasse o botão delete e aquilo vai sendo esquecido. Por isso que a gente precisa fortalecer muito isso na primeira infância, porque é lá onde tem esse pico de aprendizagem. E a aprendizagem, ela vem muito pela repetição. E aí o que acontece? Dentro desse alto índice de suicídio, a gente vê crianças e adolescentes. E os adolescentes, eles são muito rotulados. Muito. Às vezes a gente ouve, o adolescente é preguiçoso, o adolescente não faz nada, só fica no computador, e enfim. O que nós temos oferecido de qualidade para esses nossos filhos para tirá-los da frente do celular, né? Então, como a gente está organizado dentro da nossa rotina cotidiana? O que é que nós oferecemos? Nós temos oferecido um momento para estar com esse adolescente, conversar com ele e procurar saber sobre ele, sem a gente se colocar como a pessoa que sabe de tudo. Porque o que a gente às vezes faz é isso. Se coloca no sabe tudo, não quer ouvir muitas vezes esse adolescente. E eles não conseguem lidar com as emoções. Na adolescência, essas funções executivas, elas precisam ser trabalhadas principalmente na função do controle inibitório. Saber equilibrar a balança aí dos sentimentos, né? Que está tudo desregulado pelos hormônios. É uma transição de um momento e ela precisa, né, estar equilibrada, se ajustar. E isso é treino, é ensinado. E aí nós vemos jovens e crianças que às vezes não se suicidam, mas estão lá se mutilando, né? Estão lá se mutilando porque não estão conseguindo lidar com a dor, porque às vezes alguém não parou para ouvir, não quis ouvir, né? Então, ela não vai saber também, ou então o que acontece? O pai que trabalha fora o tempo todo, ele acaba não permitindo o seu filho lidar com o não, ou lidar com o tédio mesmo, né? De saber, tá uma situação entediosa, tô sozinho, mas eu vou procurar fazer alguma coisa, né? Vou ler um livro, vou ouvir uma música para sair daquele estágio. A gente não treina os nossos filhos assim. E aí a gente muitas vezes tá lá, de muleta para os nossos filhos. Então, quando pequena, eu me lembro que na minha casa ninguém acreditava muito em mim e todo mundo queria fazer tudo para mim. Só que isso depois, na minha fase adulta, me trouxe sérios problemas, sérias dificuldades. Eu estava ainda já estava na faculdade, mas eu era extremamente imatura, muito infantilizada. Gente, eu percebi isso outro dia, que até a minha escrita, a minha assinatura, o meu nome, eu olhava e falava, nossa, ainda é muito infantilizada. Porque eu não amadureci, eu não fui... eu comecei um amadurecimento mais tardio e meio que paguei para ver. Passei por situações que se eu tivesse tido esse treino, se eu tivesse sido ensinada diferente, provavelmente eu não teria passado. Então, a mensagem que eu quero deixar é: cultive coisas boas, tire tempo para autorreflexão. Comece a analisar como você tem se comportado com o seu amigo, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Como que a gente está nessas emoções? Se essa emoção ela não está muito boa, então eu vou buscar ajuda para melhorar. O que eu posso fazer? A terapia, a terapeuta BSB está aí, gente, a família, né? A Gisele. E
vocês procuram um profissional assim como ela e faça a sua terapia, para que isso vá te ajudar nas suas tomadas de decisões, nos seus relacionamentos, não só com o outro, mas pensando que primeiro é você que precisa ser beneficiada com ela. E os nossos filhos, eles precisam sim ser treinados para enfrentar as frustrações, porque o pai, a mãe, ou o irmão, ou alguém que está servindo de muleta para ele, não vai estar ali a vida toda. Ele vai ter que aprender a lidar sozinha. E na vida diária, nós vamos muito em lugares desertos, né? O Senhor nos leva muitas vezes ao deserto, mas Ele não leva porque Ele é mau. Não, Ele nos leva justamente para que nós tenhamos o confronto com sejamos confrontados. Porque, gente, vamos combinar que nós não crescemos, não é quando tudo vai bem, é quando nós lidamos com situações difíceis. Ela que traz para nós e gera em nós toda essa flexibilidade cognitiva que vai levar a gente para a criatividade, para saber sair daquele problema, que vai levar a gente para um planejamento estruturado, saber o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, como eu posso sair daquilo. Então, essas nossas atitudes, elas são copiadas sim pelos nossos filhos. Se eu estou sendo grosseiro, se eu estou sendo amável, se eu estou sendo bondosa, generosa, né? Se eu estou sendo uma pessoa que gera empatia, que gero amor, a tendência é que o meu filho também, ele vai replicar isso. Mas se eu também estiver gerando coisas ruins, provavelmente o meu filho também irá. E aí, o suicídio acontece justamente quando a pessoa nem lida, não sabe lidar com suas dores, não consegue ter, não ganhou, como é que se diz? Não foi alimentado com algo que dê sustância para enfrentar as dificuldades. Porque às vezes houve um abandono que, vamos combinar que nós temos muitas crianças, muitos adolescentes que estão órfãos de pais vivos, porque estão sendo negligenciados por suas famílias, assim como tem mulheres que estão viúvas de maridos vivos, ou vice-versa, né? Então, porque nós negligenciamos. Se nós não negligenciarmos isso também e começar a pensar nisso antes da gente ter filho, antes do casamento, e conseguir daqui para frente construir, desenvolver esse pensamento que nós precisamos nutrir muito mais emocionalmente as gerações vindouras do que nutri-las cognitivamente. Nós não temos que nos preocupar tanto com essa aprendizagem sistematizada, mas que nós nos preocupamos em fortalecer essas emoções e as boas emoções serem treinadas para que ele saiba justamente lidar com esse momento de dor. Porque o momento de dor é onde nós perdemos todo o controle e o pouco que tenha, né? Porém, ressalto também que não se trata apenas, o suicídio não está baseado apenas nos fatores bióticos, nos fatores abióticos da relação parental, da relação social, mas ela está também atribuída a fatores bióticos, a fatores orgânicos, né? Como esse organismo, a predisposição genética que às vezes a gente descarta, né? Então, essa era a mensagem, que vocês comecem a pensar sobre como vocês estão e que vocês aprendam a se cuidar e que a partir de hoje essas informações aqui possam ser colocadas em prática e que vocês possam fazer bom uso delas. E se isso foi bom para vocês, né, no nosso próximo encontro nós podemos... se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar um direct e eu vou ter muito prazer em respondê-los. Eu não tenho mais, o nosso tempo já está acabando, né? Já vai cair.